Com a saída de João Arias para o futebol europeu, o Fluminense foi ao mercado e apostou suas fichas em um argentino da MLS, Luciano Acosta. Mas será que ele é o substituto ideal para o colombiano? Nesse vídeo eu te mostro como ele joga e onde pode se encaixar no time de Renato Gaúcho. Bora! Rapidamente, antes dos lances, vamos entender um pouco da carreira dele, até pra gente conhecer esse jogador melhor, né? Luciano Acosta, 31 anos, 1,60 m, destro, meio ofensivo. Só que esse meio ofensivo eu quero mostrar pra vocês como que funciona dentro de campo com lances, tá? Bom, carreira praticamente toda feita na MLS. Curioso, né? Um argentino ficar tanto tempo por lá, mas ele foi revelado no Boca Juniors, teve um empréstimo rápido no Estudiantes e lá em 2016 chegou ao DC United, foi comprado em 2017, passagem rápida pelo Atlas do México em 2020, depois retornou ao MLS pelo Cincinnati e até o momento está no Dallas, tá? Já há algum tempo, algumas temporadas por aqui. Vamos de lance? Começando a falar do posicionamento dele, tá? Muitas das vezes ele é um jogador realmente que tem um posicionamento de 10, mas não é só isso que vocês vão ver aqui nesse vídeo. Mas geralmente ele se posiciona no entre linhas, que a gente costuma chamar, que é exatamente esse espaço entre a linha dos zagueiros e a linha do meio campo. E por aqui, meu amigo, ele faz um estrago danado que a gente ainda vai ver nesse vídeo. Porém, é um jogador de bastante movimentação, então a gente vê ele, por exemplo, recebendo a bola um pouco mais próximo aqui da lateral esquerda. E também faz exatamente isso pelo lado direito, sempre buscando passe progressivo, que é outra coisa que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Tanto que se a gente olhar o mapa, né, de calor da temporada dele, a gente vê aqui, ó, posicionamento pelo lado esquerdo, lado direito um pouco menos e central realmente é muito alto, ou seja, essa região toda aqui ele costuma atacar. Eu sei que muita gente abriu esse vídeo para ver eu responder aquela pergunta. Ele é de fato substituto de John Arias que saiu para o Wolverhampton? Cara, em parte sim, tá? Em parte sim, acho que ele é um jogador similar, tanto que no site aqui de estatística que eu abri para ver um pouco mais os números dele, a gente vê que em sexto lugar, dos jogadores similares, ou seja, jogadores que têm característica parecida, aparece de fato o John Arias. Num comparativo estatístico, a gente percebe que em verdinho aqui, o Luciano Acosta leva vantagem em alguns quesitos, como por exemplo, criação de chutes, tá? Ação de chutes. Passes progressivos, acho que nesse ponto faz muito sentido, porque vocês vão ver, ele joga até mais perto do gol do que propriamente o John Arias. Só que aí, depois em passes completados, o John Arias é um pouco melhor. Em sucesso aqui de desarmes também, corridas progressivas, que a gente vai ver se é um jogador veloz ou não ainda nesse vídeo. Também os tackles do John Arias levam melhor e nos bloqueios também o Arias é melhor. Então o que eu defino com isso daqui? Vou trazer alguns lances para corroborar essa minha opinião. Acho que o John Arias é mais completo, é um meio campista mais completo nesse sentido, tá? Principalmente no aspecto defensivo, como a gente vê nesse lance, o Luciano Acosta de fato, eu vi os jogos dele e ele não é um atleta que defende, né? Ele não vai defender, pessoal, tá? Não sei como o Renato Gaúcho vai fazer, a gente sabe que tem uma intensidade muito grande, mas é questão de ajuste mesmo. Você pode perceber que nesse lance ele nem deu bote, tá? E nesse lance também que ele retorna, que é algo muito raro, pelo menos no estilo de jogo ali da equipe do Dallas, onde ele era um segundo atacante em alguns momentos, você vê que ele não faz grandes esforços para conseguir efetuar uma cobertura, mas esse é um ponto, tá? Que obviamente não desqualifica o jogador aí, o Luciano Acosta. E ó, antes a gente ver suas características ofensivas, já deixa o like e se inscreve aqui no canal. Isso ajuda demais o conteúdo a alcançar mais gente. Seguindo agora com os aspectos ofensivos, uma das coisas que ele faz muito bem é associar-se com outros jogadores. Cara, é impressionante como ele observa, tá? Principalmente com o camisa 9 ali do Dallas, que é o Petar Musa, tá? Que é um jogador ali europeu. E muitas das vezes ele já dá o passe e já progride à frente para receber esse passe novamente, como esse pênalti sofrido. Nesse outro lance que eu quis trazer exatamente no mesmo sentido, percebo que tem dois atletas ali efetuando a cobertura ali, os adversários, e o jogador atrás deles. Um passe realmente muito difícil, mas ele dá uma ameaçadinha, consegue dar a cavadinha pelo centro, e como o jogador já o conhece, faz a parede, dá o toque do lado, ele já dribla e sofre o pênalti novamente. Outro ponto forte é os passes progressivos, como eu já mencionei lá quando eu falei sobre ele e John Arias. Como a gente pode perceber, é um cara que tem muita facilidade de cavar uma bola, seja pelo alto, seja pelo chão, e criar oportunidades para os seus atacantes, né? Olha esse passe lindo no meio de todo mundo para achar o jogador ali para efetuar a finalização para fora. Esse daqui é um lance que eu gostei demais, ó. Você vê que ele consegue sair com muita destreza ali da marcação, e aí chega um ponto, o que qualquer jogador normal faz?
dá um passe aqui do lado esquerdo, resolve o problema, pô, toquei no cara, consegui abrir espaço, já fiz a minha parte. Mas não, ele é um jogador que realmente pensa à frente, pensa em colocar o jogador sempre na melhor ocasião para finalizar ou para seguir com a jogada. E com isso, ó, ele tenta o passe mais difícil, acha o atleta que tem chance de dar essa finalização muito perigosa. Além disso, claro, ele também não somente no último passe, ou seja, dando de fato assistência, ele é muito bom em armar jogadas, dando algumas pré-assistências também, como essa daqui, ó. Você vê que ele percebe ali o espaço entre linhas, olha sempre a região ali para ver se tem jogadores próximos e dá o passe exatamente no limite do impedimento para achar o lateral que faz o cruzamento e o gol acaba sendo a sequência. Além desses lances, os números também falam. Na MLS, onde o Dallas está brigando na parte de baixo da tabela, ele vence 95% dos meias ofensivos da competição em chances criadas, ou seja, ele é melhor que praticamente todo meia dessa competição. Bizarro, né? Agora, como todo bom meia argentino, ele também tem muita qualidade com a bola nos pés. 1,60 m, perna curtinha, lembra o Messi? Nem tanto, porque aí é exagero, mas honestamente é um jogador que dribla muito bem, tem uma visão de jogo, uma qualidade para dar esses dribles curtos absurdo. E uma das coisas que me chama a atenção, que eu quero até voltar esse lance aqui para vocês verem no detalhe, é o fato desse mapeamento de espaço que ele faz. A todo tempo, pelo fato dele jogar nesse entre linhas, ele tá sempre observando, sempre quebrando o pescoço para ver quais são os seus adversários ali na jogada. Você vê que ele olha pro lado esquerdo, olha pro lado direito e quando ele recebe a bola, cara, ele dá um drible sensacional. Joga muito bem de costas, o Luciano Acosta também. Nesse lance, inclusive, acaba saindo uma assistência. Aqui de novo, a gente vê, ó, ele mapeando o adversário e já foi embora, tá? Mencionei que eu falaria da velocidade dele e não é um jogador veloz, tá? Um camisa 10 que faz a bola correr um pouco mais do que propriamente ele correr com a bola. Mas também não é um cara que passa vergonha nesse quesito, né? E aí, ele acaba compensando sempre com a qualidade no drible e na inteligência para fazer os seus gols. Um outro aspecto do seu jogo que com certeza pode ser muito bem aproveitado pelo Renato Gaúcho e comissão técnica são as bolas paradas. É muito bom o cobrador de escanteio, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, e também é um bom cobrador de pênaltis. Para vocês terem ideia, os números dele de toda a carreira, ele bateu 22 pênaltis e marcou 18, são 81% de conversão e sempre batendo muito forte na bola, é uma das características dele. E aí também tem a questão da falta, nessa temporada atual na verdade, ele cobrou 6 faltas e marcou um gol, que é um aproveitamento excelente para um jogador nesse nível. No campinho, vamos entender onde ele pode jogar então, já que a gente conheceu de fato esse jogador ali tecnicamente. Bom, o Luciano Acosta pode jogar pela esquerda, no lugar de Soteldo, pode jogar pelo meio e pode jogar também pela direita. Essa daqui é a posição mais improvável, tá? Então, acredito que de cara, acho que o Luciano Acosta seria um meia para jogar mais no entrelinhas, criar um pouco mais de jogada por aqui e obviamente ter um pouco de facilidade e também liberdade para jogar caindo pelo lado direito, caindo pelo lado esquerdo também, tá? Se ele jogar do lado esquerdo, a característica é igual ao do Soteldo, obviamente a gente já viu que não, o Soteldo é um jogador de mais velocidade e o Luciano Acosta é um jogador mais de capacidade cognitiva, ou seja, de dar um passe no entrelinhas, buscar uma tabela, inclusive, tá? Eu imagino que com o Everaldo, né, ainda mais agora que o Everaldo começou a fazer gols, ele pode fazer muita associação, como a gente viu nos lances ali com o Petar Musa, que era o camisa 9 da equipe do Dallas, é o camisa 9 do Dallas até hoje, tá? Então ele pode fazer muito bem a associação, pode circular aqui muito bem. Vamos ver como que o Renato Gaúcho vai ajustar essa questão de retorno da marcação, que realmente é o único ponto fraco que eu vi nesse jogador. Mas e aí, você acha que Lúcio Acosta é uma boa contratação para o Fluminense? Comenta aí embaixo. E se curte esse tipo de conteúdo, tem uma playlist completa aqui no canal com análises de vários reforços. Confere lá e tamo junto.